Pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, o tema agora é a escravidão, que é o principal tema da época imperial e certamente o principal tema da história do Brasil. Além de ser o tema que mais cai em qualquer vestibular da história do Brasil, é a escravidão, cai todos os anos alguma questão relacionada aos escravos e a sua resistência. É o tema fundamental também para você entender a maior parte dos problemas que o Brasil vive hoje. Certamente você não vai ter uma compreensão do Brasil contemporâneo se você não entender que durante a maior parte da nossa história tivemos um regime escravocrata e que no Brasil reina um racismo estrutural e estruturante e que condiciona a nossa sociedade brasileira. Bom, começando aqui a transmissão dos slides, espero que vocês tenham um pouco a dimensão do que foi a escravidão no Brasil. Primeiro de tudo, nós fomos o último país nas Américas, no continente americano inteiro, a abolir a escravidão. Isso tendo um monarca relativamente esclarecido e, para estranhamente, nós aqui no Brasil temos alguns brasileiros têm uma sensação de superioridade em relação aos nossos irmãos do resto das Américas e da América Latina em especial. O Brasil se vê uma ilha no meio do continente latino-americano e, para nossa vergonha, nossos irmãos passaram bem na frente nesse quesito humanitário do que nós brasileiros. Acabamos construindo nosso Estado Nacional e toda a nossa nação em cima do sofrimento de milhares de pessoas. Para vocês terem uma noção, o tráfico atlântico, aquele tráfico que trazia escravos da África para o Brasil, até 1850, até a Lei Eusébio de Queiroz, trouxe 4 milhões de africanos escravizados para o Brasil. No século XIX, isso é muita gente. Despovoou diversas regiões do continente africano e criou um exército de escravos aqui no Brasil, fora a reprodução interna, fora os escravos que se reproduziam aqui e que já estavam aqui antes do século XIX. Eu tenho um professor na UFRJ brilhante, o Flávio Gomes. Ele tem essa frase que nos faz refletir bastante. Para cada 5 anos de história do Brasil, 4 foram sob o regime da escravidão. Então, essa foto aqui são os escravos carregando as sacas de café, para vocês terem noção de que essa relativa estabilidade que o Brasil conquistou e construiu essa nação, em cima de que explorados foram essas pessoas. E os reflexos disso, no século XIX em particular, e até que se arrastam até os dias de hoje, é que no Brasil, e especialmente no século XIX, especialmente na época do Segundo Reinado, do Brasil Império, nós tivemos a sociedade extremamente marcada pela hierarquia social, pela ideia de que um vale mais do que o outro, que vale mais que o outro, e que existe uma espécie de pirâmide social onde uns são melhores que outros. Sem isso, eu também afirmo com tranquilidade que você não entende o Brasil. Essa ideia de que algumas pessoas se sentem superiores a outras, porque têm um diploma, porque têm bens materiais, e devemos muito isso à nossa tradição escravista e vergonhosa da nossa história. Aqui eu trouxe essas pinturas do século XIX para vocês, e sempre que vocês virem uma pintura dessa época, vocês olhem para os pés das pessoas. Olha aqui, o senhor de escravo vai à frente da família e ele está calçado. Os sapatos eram uma marca de distinção social importante no Brasil imperial. Quem está vestido e que não está com os pés no chão significa que é de uma classe superior na visão dessas pessoas. Então, além de estarem calçados todos os brancos da ilustração, a ordem das pessoas é importante também. Pode ver, primeiro o homem, depois suas filhas, suas posses, a sua esposa e os escravos descalços, todos descalços atrás. É uma hierarquia, é uma ordem de importância que esses pintores do século XIX refletiram. Na outra imagem a gente pode ver aqui os escravos carregando o senhor, que nem está com os pés no chão, para vocês entenderem quão importante é essa marca dos pés no chão, do andar descalço. Todos escravizados descalços e o senhor
levitando nos ombros de seus escravos com a rede. Então, sem esse elemento, vocês certamente não entendem o Brasil, e é uma oportunidade para vocês refletirem até os dias de vocês. Assim. Vocês percebem essa hierarquia social? Certamente sim, mas às vezes ela está mais disfarçada, mais maquiada na nossa teia social. Enfim, ao longo de todo o século XIX, todos os países do mundo procuraram abolir a escravidão. Então, já naquela época, a escravidão era vista como decadente, como atrasada, e o Brasil estava se apoiando e construindo toda uma nação em cima da exploração dessas pessoas. E o movimento abolicionista teve várias figuras principais ao longo do século XIX, e os principais protagonistas dessas lutas foram os próprios escravizados, com a luta cotidiana deles pela sobrevivência, rebeliões contra os seus senhores, rebeliões contra o Estado, protestos, revoltas. Então, os escravizados são protagonistas na sua própria luta cotidiana e diária pela sobrevivência e na eterna luta pela liberdade. Além dos escravos, certa parcela das classes médias também lutaram pelo fim da escravidão. Aqui eu coloquei dois nomes famosos. O Joaquim Nabuco era um deputado do Partido Liberal, viajava o mundo pregando contra a escravidão no Brasil, e o Castro Alves, o poeta da terceira geração do romantismo, a chamada geração condoreira, de Condor, eram aqueles poetas que clamavam pela liberdade dos escravos. O Castro Alves é conhecido como poeta dos escravos. E aqui eu pus em destaque o Luiz Gama. Luiz Gama é um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ele é filho de escravizados, o pai dele era alcoólatra e o vendeu. Ele nasceu liberto, no caso, mas ele foi vendido como escravizado para pagar sustentar o vício de alcoolismo do pai, uma história trágica. Mas o Luiz Gama conseguiu se libertar, se tornou advogado autodidata, ele frequentava as aulas da Universidade de Direito e naquela época você podia exercer a profissão sem diploma, ele ia para os tribunais defender os direitos dos escravos. Certamente um dos maiores protagonistas, um dos maiores brasileiros de todos os tempos, uma história pessoal e de militância pelo direito das pessoas, que realmente vale a pena ser destacado. Por fim, como eu disse para vocês, ao longo de todo o século XIX, a instituição escravidão no Brasil e no mundo já estava em decadência. Mas como as nossas elites e nosso imperador não aboliu de start a escravidão, o que aconteceu no Brasil foi um abolicionismo gradual, para que desse tempo da elite cafeeira e da elite urbana no Brasil se adaptar. Então, primeiro veio a tão falada que eu falei com vocês diversas vezes, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibiu o tráfico atlântico, mas não proibiu o tráfico, isso é muito importante. O tráfico entre províncias continuou. Depois veio a Lei do Ventre Livre, que é uma das mais ridículas. Se você fosse filho de escravizados, você podia lutar, você nascia livre. Mas isso não adiantava em nada, porque você continuava filho de pessoas que não tinham acumulação nenhuma de dinheiro, não tinham casa própria, viviam nas senzalas, não tinham como prover alimentos, então você acabava trabalhando junto com seus pais. Além da ideia ridícula de um bebê, como é que um bebê vai se sustentar sem os pais, gente? Os pais eles estão o dia todo trabalhando, trabalhando pelo direito de comer, como é que essa pessoa vai se sustentar? A outra também muito ridícula é a lei dos sexagenários. Todos os escravos com mais de 60 anos foram libertos. Que escravo que chegava à idade de 60 anos? Muitos morriam antes e pouquíssimos chegavam aos 60 anos e foram libertados em 1885. Por fim, a Lei Áurea, que foi proclamada em 1888, foi a lei que aboliu a escravidão no Brasil definitivamente. Essa escravidão decadente e em declínio há muito tempo, graças à luta dos escravizados e de outros setores da intelectualidade brasileira, foi abolida.
e o que resultou na queda do Pedro II e do regime monarquista e imperial no Brasil por tabela. Se a escravidão acabou em 1888, em 1889 os militares deram um golpe que derrubou o Império. Então, isso é importante dizer, muito importante. O Estado Nacional Brasileiro foi construído com o suor e a labuta de milhões de pessoas escravizadas. E no momento que a escravidão acabou, o imperador foi derrubado. Isso vocês têm que levar para o coração de vocês. E é uma grande oportunidade, é um convite que eu faço para vocês, a reflexão quão problemática é a nossa cidadania e a nossa relação com o Estado Nacional. A gente viu que sempre foi, desde a época do Império, um ator muito problemático na vida política brasileira e na vida social como um todo. Então, pensem sobre esse aspecto e na aula síncrona a gente fala mais sobre isso. Valeu, pessoal!